Senhores, vamos a mais um vídeo? Hoje trabalharemos com esse módulo. Ele é um sensor detector de chuva. Na verdade, ele detecta gotas de água que cairão sobre essa placa. Junto com esse módulo tem um amplificador operacional. Esse amplificador operacional será capaz de me fornecer uma saída analógica. Essa saída analógica nós enviaremos para uma outra placa. Essa placa é um kit de desenvolvimento e ela está preparada aqui para receber 6 sinais analógicos, tá? No qual usaremos somente um. Esses sinais serão tratados aqui através do meu ESP32, que deverá publicar os dados em um broker local. Meu Node-RED deverá assinar esses dados e criar aí um dashboard bem profissional. Uma aplicação bastante interessante para o mundo da internet das coisas. Então, vamos ao código. Senhores, já estou com o meu sketch aberto, tá? O meu código aqui ele está zerado. E nós vamos aqui utilizar um código de exemplo da biblioteca do MQTT, que é o PubSubClient. Se você vir aqui, ó, em arquivo, exemplos, uma vez que esteja instalado aí o seu ESP32, ela vai aparecer aqui embaixo, PubSubClient. Vamos usar esse modelo aqui, ó, que é o MQTT ESP8266. Eu vou dar um Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C, e vou colar aqui nesse meu sketch. É um código bastante extenso, eu vou eliminar bastante coisa aqui para deixar ele o mais simples possível. Esses comentários, por exemplo, vou deletar todos. Aqui eu vou precisar incluir as minhas duas bibliotecas, tá? Nesse caso eu não vou precisar de uma biblioteca especial lá para o meu módulo de chuva. Ele é somente uma saída analógica, então eu consigo fazer uma leitura de forma simples. Aqui eu não vou trabalhar com o ESP8266, eu trabalho com o ESP32, portanto eu preciso chamar aqui, ó, incluir a minha biblioteca Wi-Fi.h. E para conexão com o broker eu vou precisar do PubSubClient. Esse PubSubClient ele não é nativo, tá? O Wi-Fi.h é. Caso você não tenha essa biblioteca, você deverá baixá-la aqui no seu gerenciador de biblioteca. Então é bastante simples, é só você clicar lá e instalar ela. Coloque o nome da forma que está aqui. Aqui eu tenho as minhas credenciais de rede, tá? Aqui eu preciso me conectar ao Wi-Fi, que é o SSID. O SSID é o nome da sua rede. Então vou colocar aqui, ó, nome da rede. O password é a senha da rede, tá? E esse MQTT Server é o nosso broker. Eu vou usar um broker local e para isso eu vou precisar aqui do meu IP. O IP, você vai conseguir descobrir o IP da sua máquina utilizando aqui o comando cmd. Então se você vir aqui na busca, ó, cmd, ele vai abrir aqui para você já o prompt de comando. Aí é só você digitar ipconfig. Nesse caso aqui, ó, o meu IP ele é dinâmico, tá? Então não há problema de você ver ele aqui. É o 192.168.1.107. Então vou dar um Ctrl C. Vou minimizar essa tela aqui e vou colar ele aqui. Muita atenção na hora de você colar. Se ele tiver espaço aqui, ele não vai se conectar ao broker lá depois, tá? Então tá aqui, ó, 192.168.1.107. Também poderia ser o Mosquito, o HiveMac e outros servidores, brokers gratuitos. Joia, essas duas linhas aqui elas são bastante importantes para a gente, tá? Onde nós criaremos aí uma instância para trabalhar com esses dados. Dentro de uma mesma rede, esses meus dispositivos têm que ter nomes específicos, tá?
Nomes exclusivos. Então aqui eu vou chamar esse cara aqui, onde está ESP Client, eu vou chamar ele de ESP underline chuva. Opa! Aqui eu tenho que copiar esse daqui do mesmo jeito que está aqui, ó. Vou dar o Ctrl C e já vou colocar ele aqui dentro. Então, dentro de uma mesma rede, se eu tiver vários ESPs, todos eles deverão ter nomes exclusivos. Joia! Esses comentários aqui, essas linhas aqui, elas são para uma aplicação de exemplo, eu vou tirar. Essa função, ela é extremamente importante para a gente, tá? É ela que vai fazer com que o nosso dispositivo, com que o nosso ESP32 se conecte ao Wi-Fi. Eu só vou dar uma enxugada nela, mas a ideia é bastante simples. Dando um delete aqui, ó, eu já inicio fazendo uma leitura aqui, utilizando o meu monitor serial. Então, quando ele tentar se conectar, ele vai aparecer lá, conectando-se ao SSID. Esse SSID é o nome da sua rede, o nome que você definiu aqui em cima, que deve ser condizente aí com a sua rede, tá? Depois disso, ele vai inicializar aqui o meu Wi-Fi. Para ele inicializar o Wi-Fi, ele precisará do SSID e da senha. Esses dados você não vai pôr aqui o seu SSID e sua senha, tá? Você só coloca isso uma vez e lá em cima. Então, uma vez colocado aqui, ó, não há necessidade de colocar de novo. Aqui é para caso ele não se conecte. Então, caso, na verdade, aqui, ó, enquanto o meu Wi-Fi status não, embora esse símbolo aqui seja de diferente, enquanto o meu Wi-Fi status não estiver conectado, ele ficará colocando um pontinho aí no seu monitor serial a cada meio segundo. Essa função Wi-Fi status, ela é da minha biblioteca Wi-Fi.h, tá? Então você não deve alterar isso daqui, deixe assim como está. Esse daqui é para aplicação de exemplo, eu vou tirar. Aqui eu tenho o meu serial print, que ele vai dizer que ele se conectou. É o nosso objetivo. E quando ele se conectar, ele já vai pegar aqui, ó, o IP do meu ESP32. Todo dispositivo que vai se conectar na internet precisa ter um IP. Então, meu roteador fornecerá um IP para o meu ESP32 se conectar. Então, ele já vai me dar esse número de IP aqui, ó. Aqui ele colocará, vai escrever, né, IP address, e embaixo ele colocará o número do IP. Eu prefiro que ele coloque na frente, tá? Então, se ele colocar aqui na frente, o número do IP ficará mais fácil. O callback, ele tem a função aqui de assinar um dado publicado lá pelo Node-RED. Não é o nosso objetivo agora. Então eu vou deletar ele inteiro aqui. E já vou direto aqui para minha biblioteca, para minha função, na verdade, do MQTT, que ela chama Reconnect. Aqui eu também vou dar uma enxugada nesse código. Vou tirar esse comentário. E aqui ele diz o seguinte, é muito parecido com essa do setup Wi-Fi, tá? Porém tem funções aí diferentes. Essa se conectará ao broker. Então aqui, ó, enquanto o meu cliente não estiver conectado, ele ficará printando no meu monitor serial, tentando conexão com o MQTT. Se essa opção estiver aparecendo lá, é sinal que ele não está se conectando. Aqui, essas linhas aqui embaixo são para a aplicação anterior, eu vou tirar e vou aqui no if. Então, se ele tentar se conectar, ele vai conseguir. Se ele se conectar, ele tem que exibir para mim conectado. Porém, aqui, ó, você deve atentar ao seguinte.
Esse cliente ID eu não tenho, tá? É o nome do meu dispositivo. É o nome que eu dei para ele aqui em cima. Eu chamei ele de ESP Chuva. Então vou pegar ele daqui, ó. Vou dar o Ctrl C e já vou jogar ele lá para dentro do meu cliente Connect. Aqui eu vou precisar colocar aspas dupla, tá? Para que ele leia direto o nome aí. Então, se ele se conectar ao meu ESP Chuva, ele já deverá exibir no meu monitor serial conectado. Não vou usar essa linha para publicar nem para assinar nada aqui, então vou deletar isso daqui. Caso ele não se conecte, ele deverá exibir aí um status de falha e tentará a conexão em 5 segundos. Se eu só tirar esse comentário, beleza. Aqui, ó, eu tenho meu setup. Esse meu setup ele tem aqui um LED que é do SP8266. Não é o nosso caso. Nós usaremos aí o ESP nativo o LED nativo do SP32, que é o pino 2. Então simplesmente vou colocar ele aqui. Eu vou precisar habilitar o meu monitor serial, lembrando que a velocidade de transmissão é o 115/200. Deixa eu só apagar o comentário. Dentro da função setup, ele vai chamar aqui a minha função setup Wi-Fi, que é essa função que foi criada aqui em cima. Vai chamar o meu MQTT Server através da porta 1883. Cuidado, essa porta aqui ela deve estar liberada. Se não tiver, tem um vídeo aí ensinando como você liberar essas portas para o MQTT. O meu callback, eu apaguei ele inteiro. Não vou usar aqui. Já teve outros vídeos aí que nós ensinamos vocês a usar. Aqui eu já estou no meu loop, tá? No loop aqui eu vou precisar somente chamar aqui as funções que eu criei lá em cima. No caso, eu tenho a minha função reconnect. A minha função cliente loop, ela faz parte do meu callback, eu vou tirar ele daqui. E aqui para baixo eu vou apagar praticamente tudo. Beleza. Agora, eu vou criar uma função aqui para que ela me informe de forma visual se ele se conectou ao Wi-Fi. Então aqui eu vou precisar, vamos chamar aqui void conexão. Cuidado, não dá para pôr acentos aqui, nada desse tipo, tá? Vou chamar de conexão Wi-Fi. Eu quero que ele acenda o LED caso ele se conecte ao meu Wi-Fi. Para isso eu vou precisar de uma linha lá da biblioteca Setup Wi-Fi, que ela veio aqui dentro da minha função, ó, essa daqui. Eu vou dar um Ctrl C aqui e vou jogar ele lá para baixo. Aqui a pergunta é: se o meu Wi-Fi status for conectado, eu quero que ele acione aí o LED do pino 2. Então aqui é o comando bem básico, tá? Digital write. Meu pino 2, ele deverá ser high ou 1, tá? Depende do estilo do programador. Se não, meu digital write ele será low. Pino 2, low, ou seja, desligado. Então se ele se conectar ao Wi-Fi, o LEDzinho azul aí do ESP deverá acender. Loop. Aqui no loop eu tenho que chamar essa função que eu acabei de criar, que é o meu conexão Wi-Fi.
um erro bastante comum é esquecer de colocar ela aqui dentro, tá? Aí não funciona. Beleza. Agora, nós podemos usar esse código aqui como um modelo para todos os outros, tá? E aí você só vai acrescentando o que você precisa. Agora está faltando somente trabalhar com a leitura analógica. Bom, então vamos a ela. Criaremos aqui uma função chamada chuva. Lembrando que o nome aqui você pode dar o nome que você quiser, tá? Desde que ele não tenha aí caracteres especiais, ou seja, somente números. Então eu criei já minha função. E agora eu preciso fazer aqui a minha leitura analógica. O meu sensor eu vou conectá-lo aqui ao pino 34 da minha placa. Então para isso eu vou precisar digitar aqui análogo read e utilizar aqui dentro desse meu parênteses o pino que eu vou fazer a leitura, tá? Então cabe a você escolher. Eu vou pôr aqui o 34, já estou acostumado com ele, ponto e vírgula. Uma vez feito, deixa eu corrigir aqui, ó. Uma vez feito essa leitura, eu preciso colocar essa informação dentro de uma variável. Então eu vou criar aqui uma variável chamada de dados. Esses meus dados aqui, ó, ele não foi declarado, tá? Então você precisará criar aqui uma variável para fazer a leitura desses dados. Vou trabalhar com uma variável do tipo inteira. Lembrando que ele vai me dar um valor inteiro, né, de 1, ou melhor, de 0 até 4095. Então aqui, int dados. Estou criando aqui a variável local, mas ela também pode ser global, tá? Depende aí do que você deseja. Aqui, agora, eu vou precisar publicar essa informação dados, tá? Lá no meu Node-RED. Então aqui eu vou precisar chamar aí uma função do meu MQTT, que é o pub/sub-client lá. Cliente.publish. Dentro desse parênteses do meu cliente.publish, eu precisarei aqui definir um tópico. Esse tópico será o nome que meu Node-RED deverá assinar. Então, meu SP32 publicará e meu Node-RED assinará. Aspas dupla e vamos colocar aqui sensor chuva. O nome pode ser da forma que você quiser. Esse meu sensor chuva, ele deverá enviar aí um payload, tá? Então esse tópico, no qual o Node-RED deverá assinar, e deverá ir aí um payload. O payload é a nossa carga, né? O dado em si. Esse cara aqui, ó. Então vou colocar ele aqui. Eu vou pôr uma vírgula e o que eu quero publicar. O que eu quero publicar é esses dados aqui. Ctrl C, coloque ele aqui. Ctrl V. Eu preciso transformar esse cara em string, tá? Então é só escrever aqui na frente que ele já fará essa conversão. E dividir ele aí em uma cadeia de caracteres, tá? Então ele vai criar aí um array. Já existe uma função pronta no Arduino que faz isso. Aqui você vai ter que pôr .c. Ó, ele já puxou aqui para mim, ó, str. Então ele já vai trabalhar aqui esse meu dado. Aqui ele vai ficar mandando a informação o tempo inteiro, de acordo com a velocidade de processamento aí do meu SP32. Eu precisarei aqui controlar esse tempo. Eu vou colocar aqui um delay. Eu sei que o delay não é a melhor opção. Existe o milis aí capaz de fazer isso, tá? Mas como aqui eu só tenho um dado, ele não vai me atrapalhar em nada. Eu vou colocar aqui para ele publicar o meu dado de 1 em 1 segundo. Beleza. E eu farei aí uma
um vídeo somente sobre o Miles, tá? Joia. Opa, aqui ele colocou aspas duplas. Não, é só o tempo, tá? Lembrando que ele é em milissegundos, então o 1000 equivale a 1 segundo. Se você quiser 2 segundos, é só por aqui 2 segundos. Aí eu preciso chamar essa função para dentro do meu loop. Vou dar o Ctrl C e vou colocar ela lá no loop. Ctrl V, ponto e vírgula. Vou verificar se esse código está ok e já volto aí com vocês, tá? Então vou dar uma parada aqui no vídeo para não ficar muito extenso. Senhores, agora nosso código não deu nenhum erro. Nós vamos descarregar esse código lá na nossa placa. Então venho aqui, ó, enviar usando o programador. Ele já vai descarregar o código, tá? E assim que ele descarregar, o meu LED de cor azul já deverá acender, indicando que ele entrou no Wi-Fi. Vamos lá. Aí, ele já se conectou ao Wi-Fi, tá? Agora, o nosso objetivo é fazer a leitura aqui do sensor. Para isso nós vamos precisar criar aqui uma interface no Node-RED. Então, para isso eu vou precisar abrir aqui o prompt de comando. Vou descobrir aqui qual é o meu IP, tá? Para me conectar lá no meu broker. É o mesmo que você colocou no código, tá? Cuidado, se o IP for dinâmico, ele pode mudar aí no caminho. Isso caso eu tenha desligado o PC, né? Então olha só, ele aqui, ó. Nós vamos precisar desse número aqui. E vou precisar startar também aqui o meu Node-RED. Então, para startar o Node-RED é só escrever aqui, ó, Node-RED. Já vou aproveitar e copiar aqui também o número do meu IP. Tá aqui, ó, Ctrl C. E dá o Enter. Então ele já está carregando todos os pallets aí do meu Node-RED, tá? E ele já vai me dar a possibilidade aqui de entrar nessa tela. Aqui para entrar nessa tela é só você colocar localhost 2.1880. Ele vai carregar aqui, ó. Eu tenho alguns fluxos que eu já tenho criado, mas eu vou fazer um novo aqui junto com vocês. Bom, o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar do meu nó para receber essas informações, que é esse daqui, ó, o MQTT-in. Observe que apareceu aqui um triângulo e uma bolinha. Esse triângulo mostra que eu preciso configurá-lo. Então vou dar um duplo clique nele. E aqui ele está perguntando qual é o tópico do meu que meu ESP, que meu Node-RED deverá assinar, tá? Qual o tópico que o meu Node-RED deverá assinar? Esse tópico é o que nós colocamos lá no Arduino, certo? Dentro da nossa função chuva, nós criamos aqui um tópico chamado sensor chuva. Então, vou dar um Ctrl C e vou jogar ele lá para Ctrl V. E aqui é o meu IP, tá? No caso aqui já está o meu IP, ó. Caso o seu não esteja, você virá aqui nesse lápis, dará um editar ali, ó. E de novo, cuidado, tá? Não pode haver espaços em branco aqui, senão ele vai dar erro. Dá o update, dá o done. E agora eu vou pegar um debug para verificar se a minha informação realmente está chegando. Só fazer a ligação, ó, e vou dar o deploy. Aqui eu vou precisar abrir o meu debug, tá? Logo embaixo do deploy tem lá o debug message. Então clica nele aqui, ó. Ele já está fazendo aqui a minha leitura. Eu vou molhar agora o meu sensor para verificar se esse valor vai alterar.
Observe que ele já está mudando, tá? Então, de acordo com a intensidade de água, é o número que ele vai me fornecer lá. Agora, nós faremos aqui o nosso dashboard, tá? Vou manter o debug aqui e vou pegar alguns nós aqui, ó, dentro de um grupo chamado dashboard. Caso você não tenha isso aqui, você vai precisar baixar, tá? Nós já falamos em outros vídeos, mas nunca é demais. Vem aqui, ó, no menu, procura lá Manage Palette, Install, e aqui você digita Dashboard. Existem vários modelos, tá? Então fique sempre atento a qual você vai pegar. Aqui, ó, nós estamos usando esse daqui, ó. Ele já está instalado, tá? É o Node-RED Dashboard. Feito isso, ele já vai aparecer aqui, ó. Tem que estar na internet para ele baixar, tá? Aqui eu vou pegar um texto, vou pegar um Gaud e vou pegar também um chart, tá? Vamos configurar aqui, trabalhar com esses 3 elementos aqui, em princípio. O meu texto aqui, eu posso colocar aqui alguma anotação, só que antes disso ainda, eu vou precisar criar aqui o meu dashboard, tá? Então logo abaixo do menu aqui, ó, você tem que abrir o dashboard. Nós vamos criar um tab e vamos criar dentro desse tab 2 grupos, tá? Então, grupo 1, grupo 2. O tab aqui, ó, eu posso editar. Então, eu vou dar o edit nele. Vou chamar esse meu tab de Monitora Chuva. Monitoramento, vai. E aqui dentro eu vou pôr medidor. Também aqui no edit, é o grupo, né? Vou dar um nome para ele. Vou chamar esse meu grupo de medidor. E aqui o grupo 2, vou chamar de gráfico. É lógico que isso daqui você vai personalizar de acordo com a sua necessidade. Então esse meu texto aqui eu vou pôr ele dentro do meu medidor. Eu vou dar um duplo clique nele aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, valor. Vou deixar alinhado à minha esquerda e vou dar o done. O Gaud, vou chamar ele de medidor. Sempre ficar atento, tá? Para que ele pare, para que ele vá dentro do tab e do grupo que eu criei, tá? Então vou colocar ele aqui dentro do medidor. Vou chamar ele de medidor mesmo. Aqui, ó, nós podemos trabalhar com a escala, tá? Em princípio eu vou pôr essa escala aqui de 0 a 100 que vai acontecer algo interessante e nós precisamos prestar atenção a isso. Vou dar o done. E o gráfico aqui, onde está chart, eu vou chamar ele de gráfico mesmo, ou de análise. Também vou colocar os limites do meu eixo X, aqui, do meu eixo Y, de 0 a 100. O eixo X, ele é o tempo. Eu vou deixar no padrão ali. Vou dar o done. O gráfico, eu vou colocar ele dentro do medidor do grupo gráfico, tá? Olha, eu notei que está escrito errado aqui, ó, tá? Então isso não tem problema, é só você vir aqui, ó, e dar o edit. Esse meu sensor, ele na verdade está lendo uma entrada analógica que vai de 0 a 4095, tá? Então esse 0 a 100 aqui eu vou precisar trabalhar esse valor. Então para isso eu vou pegar aqui um range, subindo aqui, ó. Poderia também fazer o código lá no Arduino,
mas aqui é mais interessante. Esse meu range aqui, ele vai receber o sinal de tanto a 4095 aqui, tá? E vai transformar ele em um número que eu desejar. No caso aqui eu quero de 0 a 100. Se eu pegar aqui os meus limites do meu sensor, vou ver lá qual é o mais úmido, né? O que ele está mais molhado e o que ele está menos molhado. O que ele está menos molhado ali, menos água sobre ele, vai ser o 4095. Então aqui eu vou pôr 4095. 4095. Isso. E o que ele tiver mais molhado, tá? Eu vou precisar fazer um ensaio lá. Pelo que eu vi, estava dando mais ou menos aqui a faixa de 1600. Então o que ele vai fazer? Ele vai me dar esses valores aqui, ó. Ele está indo, na verdade, aqui, ó, de 1600 a 4095. E aqui embaixo é o range que eu quero converter. Esse daqui vai significar que ele está com 100%. E aqui seria 0%. Beleza. Vou dar o done e vou dar o deploy. Agora eu preciso fazer a ligação. Esse cara aqui eu vou mandar ele para o valor, para o medidor e para o meu gráfico. Vou dar o deploy, confirmo o deploy. Ele continua recebendo as informações lá no debug, deixa eu dar uma limpada. Ele está recebendo lá 4095, vou molhar aqui minha placa. Ele já caiu aí para 1800 e pouco, de acordo com as gotas de água que estão nele. Vou secar e ele já vai aumentar de novo. Bom, agora nós vamos para o nosso dashboard. Aqui eu simplesmente venho aqui numa setinha que está logo abaixo do menu, ó, dashboard, e vamos ver como que ele está ficando lá. Ele já está traçando aqui o gráfico. Na hora que eu molhei, ele já fez aqui o meu gráfico. Eu vou molhar ele de novo. Olha lá, ele já está fazendo aqui a minha leitura. Bom, senhores, essa é a nossa ideia, tá? Essa é a nossa proposta. Nós podemos melhorar aqui, ó, por exemplo, tem algumas coisinhas que eu não estou gostando no meu medidor. Então eu posso, volto aqui no Node-RED, ó. Dá para colocar aqui, é o número de casas, tá? Então aqui, ó, eu quero que ele pode arredondar o meu valor. Done, dá o deploy de novo, confirmo deploy. E vamos fazer a leitura. Então, ele está com 88%, aí, 89% de umidade sobre ele. E o meu gráfico aqui está a mesma coisa. Estou percebendo aqui que faltou o valor, tá? E esse aqui, ó, eu posso colocar em porcentagem, tá? Onde está a unidade aqui eu posso pôr em porcentagem. Então eu simplesmente vou lá no meu medidor e aqui onde está unidade, né? Vou pôr o sinal de %. Vou dar o done, sempre dá o done deploy e vai verificando, tá? Agora o meu valor aqui que ele não está lendo, ó, porque ele parou dentro de um outro grupo. Então eu vou pegar esse daqui, ó, e vou colocar ele dentro do meu grupo medidor de chuva, que é o monitoramento de chuva medidor. Done, deploy, confirmo deploy. Vamos lá para o meu dashboard. Olha lá. Vou dar uma secada nele aqui, ó. Ele já começa a cair. E o valor tem que aparecer aqui, tá? Então vou dar mais uma borrifada de água nele aqui, ó. Vamos ver se ele está lendo o valor. Tá assim, ó. Então ele já foi para 100%, que eu exagerei aqui na quantidade de água. Bom, senhores, é isso, tá? Eu espero
ter contribuído aí para mais esse aprendizado. Então até a próxima aí. Fui. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.